Muito bem, a lição de hoje da EBD, para este domingo, tem como título Instruções para grupos específicos na igreja. Instruções para grupos específicos na igreja. E o texto básico para esta lição está em Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 1 ao 10, que assim diz: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam também temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as mulheres recém-casadas ou jovens a amarem o seu marido e seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão das boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos ou escravos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Muito bem. O alvo da lição para hoje é compreendermos que Deus tem um propósito que leva em conta a maneira que vivemos. Por isso, a importância de atentarmos para as orientações da sua palavra. No texto encontramos 3 razões por que devemos observar a sã doutrina, vivendo conforme sua orientação. Primeira orientação é para que a palavra de Deus não seja difamada, para que ninguém possa falar mal dos cristãos, para que o ensino de Deus sobre a salvação se torne atraente. Então, vamos estudar sobre o que e como fazer para que estes paraquês se tornem realidade para nós, através de nós. Muito bem, queridos. O texto nos apresenta uma palavra pessoal a Tito. O apóstolo Paulo dando uma palavra pessoal a Tito. O versículo 1, então, diz: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ensina, prega o que convém à sã doutrina. Versículo 7, então, nos fala: Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Tanto no ensino, como na prática. Mostra integridade, mostra reverência para com esta palavra que você vai pregar.
Versículo 8 diz que você tem uma linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Palavra sadia, palavra reverente. Reverente. E eu fico me lembrando aqui sobre a reverência na palavra, ou a palavra, não é? Que diz-se que o Velho Testamento, quando copiado, o escriba, toda vez que ia escrever Senhor, ele colocava em caixa alta, ou seja, em maiúsculo, e usava uma pena especial só para escrever esse nome. A reverência. A reverência. Reverência à palavra de Deus e também reverência ao Deus da palavra. Isto é muito importante. Fale de acordo com a sã doutrina. Observa então o apóstolo a Tiago, digo a Tito. Ao contrário dos falsos mestres que existem e também que existiam em Creta, Tito devia mostrar-se fiel ao ensino da sã doutrina. E vemos que o dever do líder de uma igreja local é exatamente ensinar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. É o dever, porque ele é um ministro de Deus para o ensino da palavra. Em São João 16,13, Jesus declara que o Espírito Santo guiaria os apóstolos, os pregadores, em toda a verdade. Em toda a verdade. Então, o apóstolo está observando que seja Tito exemplo para os jovens. Começar pelos jovens, verso 7. Assim como orientou a Timóteo também, está fazendo com Tito, que ele seja um padrão de conduta a influenciar os jovens. E eu fico pensando, meus irmãos, até quando ou quanto o pregador, o líder, pode influenciar os seus liderados? Até quando o pastor pode influenciar o seu rebanho? Até quando o pregador pode influenciar os seus ouvintes? Porque é interessante que São Paulo diz que ninguém vive para si, assim como ninguém morre para si. Se vivemos não para nós apenas, precisamos cuidar que cada palavra, cada gesto, cada ação nossa está sendo como exemplo para aqueles que nos observam. Ou seja, nós somos emanadores de opiniões. Isso é muito interessante. Muito interessante. Então, meus amados, que ele seja um padrão de conduta para os jovens, pois que suas atitudes como jovem, líder que era, impactariam, os mais jovens. Muitos haveriam de observar o seu modo de ser e de viver. Seja um mestre íntegro e sério. Outra recomendação de Paulo a Tito. Integridade, meus irmãos, também é retidão. Também é imparcialidade. É inteireza. Ou seja, ensine apenas pelo interesse de ver o progresso espiritual da igreja. Progresso espiritual da igreja. Quando uma igreja é espiritualmente edificada, todas as coisas são acrescentadas. Todas as coisas são acrescentadas. Tudo quanto o rebanho precisa é acrescentado, porque esse rebanho está espiritualmente sadio, forte. Depois ele fala da sinceridade, ou da seriedade. Da seriedade. Ou seja, da idoneidade
da honestidade, da respeitabilidade. O líder ele precisa então mostrar vida piedosa e autêntica, para que aquilo que ensina tenha autoridade e credibilidade. Uma vida autêntica é uma palavra de peso. Se você tem uma vida autêntica, aquilo que você fala é digno de crédito. E isso é muito interessante observar. O versículo 8 fala de pureza. Pureza no falar. Pureza no falar. Linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Pureza no falar. Não podemos ensinar ou pregar usando gírias, palavras chulas, baixo calão. Não. Porque a palavra que estamos ensinando é palavra santa, é palavra de Deus. Ela não pode ser misturada com coisas impuras, com palavras inadequadas. Porque se vamos pregar, se vamos ensinar e dizemos, olha, o homem de Deus vai falar. Vamos ouvir agora a voz de Deus. Agora vamos ouvir a palavra de Deus. Agora vamos ouvir a mensagem de Deus. Eu não posso colocar nessa palavra de Deus uma gíria. Não posso. Não posso. Porque eu estou misturando a coisa santa com a coisa vulgar. Não posso. Então eu preciso ter cuidado ao pregar. Preciso ter cuidado ainda, porque eu estou ensinando. Ensinando. O pregador é um ensinador. É um ensinador. Ele é um pedagogo da palavra. Então eu preciso ensinar aquilo que é santo e puro. Por isso Paulo está falando a Tito, pureza no falar, pureza no se expressar. Tem uma linguagem sadia, conforme o Evangelho e a pregação dos apóstolos. A linguagem do mestre, do pregador, ao falar, pode enobrecer, mas também pode vulgarizar a palavra sagrada e a palavra pregada, ou mesmo o Deus da palavra. Tenhamos então em conta, meus irmãos, que o cuidado em não poluir o ensino da palavra de Deus com heresias é também, sem dúvida alguma, uma das tarefas e das mais importantes que o pregador ou mestre deve ter. Sim, porque a palavra de Deus é alimento, alimento espiritual. Como declara Jesus em São João 6,50, ao dizer, eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão que desceu do céu. E como tal, irmãos, precisa ser higiênico. Este pão precisa ser dado, ser distribuído com higiene. Com higiene. E boa qualidade, bom tempero. Precisa ser um alimento balanceado, isto é, o crente precisa ter gosto em se alimentar deste pão. O pão veio do céu, mas quem o serve é o pregador. O pregador é o garçom de Deus. O garçom de Deus. Então ele precisa oferecer um pão que seja sadio, gostoso, nutritivo, apetitoso. Precisa fazer isto. E, sobretudo, um pão que seja balanceado. A Bíblia diz que não é pelo muito falar que seremos ouvidos. Então não adianta você encher uma mesa, encher um prato até entornar, porque aquilo não vai alimentar, aquilo vai encher quem está comendo, mas não alimentando. Porque o que alimenta é a qualidade e não a quantidade. Então precisamos ter cuidado com isto aí, não é?
oferecer um alimento de modo saboroso e de modo nutritivo, que possa satisfazer àqueles que estão se alimentando com o nosso ensino, com a nossa palavra, com a nossa pregação. Orientação aos homens mais velhos. Orientação aos homens mais velhos. Quanto aos homens idosos, que sejam também temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Sejam moderados, sejam temperantes, sejam sóbrios, que tenham controle próprio em satisfazerem seus desejos. Os cretenses, meus irmãos, eram acusados de não terem domínio próprio. E entre os crentes, esse mal não poderia imperar. Os cretenses tinham este hábito, mas entre os crentes não deveria isto acontecer, ou continuar acontecendo. Que eles sejam dignos de respeito. Os mais idosos deveriam ser exemplos na honradez, na sinceridade. O respeito não devia ser por causa da idade. Não. Devia ser pela credibilidade e pela experiência. Não podemos impor respeito. Sabe com quem está falando? Não. As pessoas precisam pensar com quem estão falando, mesmo que a pessoa não fale. Só pela sua maneira de ser e de agir, as pessoas precisam saber com quem estão lidando. É isto que é importante. Credibilidade não se impõe. Credibilidade se conquista. Isto porque os crentes mais velhos, irmãos, deveriam ter uma vida de coerência no falar e no viver. A boca dizer uma coisa e o viver confirmar. Isto é que é importante. Que sejam sensatos. Que sejam prudentes, coerentes, disciplinados, sensatos. Então, o que o apóstolo está chamando a atenção é que a disciplina dos mais velhos serve para orientar os mais novos a viver conforme a vontade de Deus e, ao mesmo tempo, serve de testemunho aos não crentes. A vida sensata é uma prova de quem tem a mente de Deus, de quem age de acordo com a direção do Espírito Santo. Que sejam sadios na fé, no amor e na perseverança. Estas condicionantes, meus irmãos, ditam a qualidade espiritual que um crente em Jesus deve possuir. Ser sadio na fé, no amor, na perseverança, deve ser o ideal que todos devemos perseguir. Paulo, ao recomendar aos cretenses que buscassem essas qualidades de vida cristã, queria que aquela igreja fosse forte e bem edificada espiritualmente e também na doutrina da palavra de Deus. Orientação às mulheres mais velhas. Versículos
3 e 4. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas ao vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Amarem ao marido e a seus filhos. Que sejam reverentes. A maneira que as mulheres de Creta viviam era por demais pecaminosa. Por isso, a recomendação às mulheres cristãs locais, às mulheres cristãs daquela localidade, era que se opusessem à sua maneira vã de viver. Também que as crentes idosas fossem vigilantes contra o pecado da calúnia e da difamação, que não fossem escravas de muito vinho. A vida social de Creta, meus irmãos, parecia ser um tanto quanto libertina. E o uso da bebida forte era comum entre as mulheres. Por isso devia ter sido a orientação dada a respeito dos usuários do vinho. Usuários do vinho. Certamente que muitos crentes, meus irmãos, ali, erravam por falta de doutrinamento. E cabia a Tito doutriná-los. Há muitas coisas que os crentes fazem, especialmente os mais novos, porque ainda não têm um conhecimento doutrinário que possa guiá-los, orientá-los na palavra e na conduta cristã. Isto é compreensível. E Paulo não estava condenando, mas estava alertando a Tito que combatesse, através do ensinamento doutrinário, aqueles irmãos errantes, né? Que sejam capazes de ensinar. Sejam capazes de ensinar. A ideia de Paulo, meus irmãos, é que as mulheres com mais experiência cristã pudessem aconselhar e encorajar as mais novas pela palavra de Deus e também pelo exemplo pessoal, pela maturidade que já tinham na vida cristã. Orientação às mulheres casadas mais novas. As mais novas. Eis o que diz então os versículos 4 e 5. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Para que a palavra de Deus não seja difamada. Amem ao marido e a seus filhos. Elas devem amar e cuidar do marido e dos filhos. Vemos que, irmãos, as mães de família que assim procedessem seriam consideradas virtuosas, como no caso de Provérbios 31:10. Aquela mãe de família, aquela mulher virtuosa, ela era um exemplo para o marido e também um exemplo para seus filhos, um exemplo para a família. E assim, então, Paulo está pedindo que Tito oriente aquelas mulheres, a fim de que elas fossem assim, de tal maneira
que pudessem alcançar o diferencial entre a mulher natural e a mulher espiritual. Né? Interessante isto. E o desejo de Paulo era exatamente isso, irmãos, que as mães crentes, né, daquela igreja fossem virtuosas e exemplares, que sejam prudentes e puras. Como cidade portuária, Creta era uma ilha habitada por gente de raças diferentes, de procedência diferente, ou de procedências, né, diferentes, costumes diferentes, dos mais diversos, né? Assim como Corinto, cidade portuária, e ali então a igreja tinha muita dificuldade para implantar uma sã doutrina num lugar de costume tão corrompido. E ali a igreja tinha dificuldade. E desta forma, irmãos, o ambiente, não é, pecaminoso contribuía para que, especialmente as mulheres, fossem promíscuas. Razão pela qual, então, Paulo está recomendando que as mulheres cristãs, especialmente as mais novas, buscassem uma vida de pureza e de santidade. Que sejam trabalhadoras, bondosas, boas donas de casa e ajudadoras. Mas tudo isso em sujeição ao marido. Ou seja, tudo de acordo com o marido. De acordo com o marido. Paulo faz menção, então, irmãos, em várias cartas, sobre esse tipo de sujeição. É bom entendermos isso aí. Ele mostra que não é em termos pejorativos ou escravocratas ou escravocratas. Não. Ele mostra que o relacionamento marital deve ser de amor e de cumplicidade, e não de inferioridade. Então, se a mulher é sujeita, é porque não pode ter dois líderes, não é? Não podem ter dois líderes. Você veja, por exemplo, vamos tomar aqui como exemplo a vida militar. Né? A vida militar. Você tem no quartel dois coronéis. Eles são de patente equivalente. Né? Mas nessa unidade tem um coronel que é o comandante. Ele é o coronel-chefe. Então, absolutamente, são iguais. Os dois são coronéis. Mas tem um que tem a chefia. Ele não é em nada superior ao outro. Não. Mas ele tem a responsabilidade maior, porque ele é o comandante. Então, amadas, uma palavrinha, né? As mulheres, as mães, as esposas, não devemos ter essa condição de auxiliadora ou de sujeição como inferioridade. Não. Mas é porque num lar não pode ter dois chefes. Um tem que ser o cabeça. Aí morreu o marido. Quem é o chefe da casa? O chefe da casa é a esposa. Ela assume o papel do marido. Então, meus amados, a palavra de Deus é maravilhosa, porque Ele não criou um ser superior a outro. Não. Ele criou um ser com responsabilidade superior a do outro.
no caso do casamento. Amém? Muito bom, muito bom. Então diz a palavra que Paulo está mostrando, só o adendo, né? Paulo está mostrando que esta sujeição da mulher ao marido não deve ser em termo, então, de inferioridade. Não. Aí ele usa o quê? Ele usa a figura de Cristo e a igreja. A igreja é preciosa, preciosa. E Jesus é o seu cabeça. Ou seja, é um relacionamento de amor, relacionamento de respeito, um relacionamento de prestígio, né? Jesus prestigia a igreja, Jesus ama a igreja, Jesus valoriza a igreja, mas ele é o cabeça dela, né? Interessante observar isto aí. Então, meus amados irmãos, a orientação aos jovens, versículos 6 a 8, orientação aos jovens. Quanto aos moços, de igual modo exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. Linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade alguma que dizer a nosso respeito. Coisa maravilhosa, né? Maravilhosa. Sejam prudentes, ou seja, tenham autocontrole, cabeça no lugar. Cabeça no lugar. Controlem suas vidas sob a orientação da mente. Orientação da mente. Não se deixem levar pela libertinagem e pela concupiscência e pela inconsequência. Não deixe. Aliás, em 970 a.C., Salomão escreve aos jovens no livro de Eclesiastes, também chamado de livro do pregador, capítulo 11, verso 9, ele diz o seguinte: alegra-te, jovem, na tua juventude. Recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agrada aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá conta. Ou seja, você tem a liberdade, mas deve usá-la com responsabilidade. E é exatamente isto que Deus deu ao homem ao colocá-lo neste mundo. Pode fazer de tudo, pode comer de tudo, mas há um limite. Naquela árvore você não toca. Naquela árvore você não toca, porque ali está a vida e a morte. Ali está a vida e a morte. Ali está a vida e a morte. E pelo seu procedimento, pela sua responsabilidade, eu vou te pedir contas. E não é o que aconteceu? É isso que aconteceu. Então, irmãos, Salomão está dizendo que o jovem deve viver uma vida de liberdade, mas uma liberdade consciente, uma liberdade com responsabilidade. Sejam realizadores de boas obras. Jovens, sejam realizadores de boas obras. As boas obras são válidas, então, irmãos, quando elas servem para enaltecer o Evangelho
e não o feitor. E não o feitor. Elas devem ter o objetivo de glorificar a Deus, como expressa Jesus em São Mateus, capítulo 5, verso 16, ao dizer que vejam as vossas boas obras e por elas possam glorificar a vosso Pai que está nos céus. Então, irmãos, o nosso ideal deve ser sempre o de agradar a Deus, o de glorificar a Deus. Então, tudo quanto falarmos ou fizermos deve ter o fundamento da glorificação a Deus. Sejam obedientes, sejam submissos aos seus senhores, falando aos servos, no versículo 9 e o versículo 10. Sejam obedientes aos seus senhores. Quanto aos servos ou aos escravos, já que esta palavra no Novo Testamento é no grego, e o grego tem o mesmo significado para servo e escravo, não é? Doulos é uma palavra que serve para servo e para escravo também. Então, quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não roubem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, toda a honestidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador, ou a fim de darem beleza, de enfeitarem, de darem encantamento em todas as coisas à doutrina de Deus, nosso Salvador. Meus amados ouvintes, meus irmãos, a nossa vida como servos de Deus deve ter o objetivo de embelezar a palavra de Deus, o Evangelho e a pessoa do próprio Deus. Não é? Pessoa do próprio Deus. De tal maneira que alguém possa dizer: eu quero ser um crente como o irmão fulano. Olha que vida bela. Olha que boas ações. Olha como ele se conduz. Então a parte final desta lição, como lemos, tem a ver com orientação aos servos, não é? Ou aos escravos, que eles sejam submissos aos seus senhores. É recomendação paulina para a igreja de Creta. Então, irmãos, o ensino sobre a submissão tinha como objetivo, então, levar os crentes que eram escravos a não cometerem nenhum mal contra a vida de seus senhores. Também não deveriam fugir, mas que servissem aos seus senhores como se fosse o próprio Jesus, o próprio Senhor Jesus Cristo. Ou seja, de modo agradável, de modo educado, de modo honesto. E assim, pelo seu testemunho, os senhores poderiam ver a diferença que faz, ou seja, que fazia, não é? Também o Evangelho na vida deles, mesmo sendo escravos. Mesmo sendo escravos. Então, irmãos, a razão pela qual Tito deveria doutrinar a igreja de Creta, nos seus respectivos grupos etários, né, como vimos, era, em primeiro lugar, para que a palavra de Deus não fosse difamada. E, em segundo lugar, para que ninguém pudesse falar mal dos crentes. E, em terceiro lugar, para que o ensino de Deus sobre a salvação se tornasse atraente e interessante. Atraente e interessante.
É bom notar, irmãos, que Paulo orientou Tito a respeito dos vários grupos da igreja. Cada grupo tem o seu papel no desenvolvimento do corpo de Cristo. E é importante que cada um de nós cumpra o seu dever para o bem do Evangelho e de toda a igreja. E por extensão, para o bem do reino de Deus neste mundo. Tenham todos um bom domingo, um bom dia, na presença do Senhor. Até breve.